Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos lá na parte primeira, estamos bem no início, em verdade, das questões aqui do Livro dos Espíritos, das causas primárias, o capítulo 2, os elementos gerais do universo. Hoje nós vamos analisar da questão 23 em diante, tá bom, pessoal? Acredito que vamos conseguir analisar umas 2 ou 3 questões, talvez, né? Bom, mas antes de passar aqui para os meninos, eu quero convidar vocês aí, caso não se inscreverem em nossos canais, que, por gentileza, nos apoiem se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Os canais são o canal do Eric, que é o Espiritismo em Kardec, o canal do Michel, que é o Kardec Tube. Depois os meninos podem dar o endereço certinho para vocês aí nas redes sociais. E o meu aqui é o Estudar Kardec, que também está no Facebook, está no Instagram e também no TikTok. Pode procurar lá, Estudar Kardec, que vocês vão encontrar lá. Bom, quero aqui já saudar também os meus companheiros de estudo e agradecer a presença deles mais uma vez. Mas, Michel, passo para você. Obrigado e obrigado, Eric. Passo para você, Michel. Uma boa noite a todos, boa noite, Lauro, boa noite, Eric, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, essa obra tão importante para o Espiritismo, essa obra de Kardec tão conhecida. Estamos estudando item por item, que a gente tenha uma ótima noite de estudos, que a gente possa conseguir esclarecer ao máximo possível as questões. Participem, perguntem, que claro que aquilo que a gente puder, a gente vai trocar com vocês. E como o Lauro falou, é muito importante que todos curtam, se inscrevam nos nossos canais, compartilhem, convidem pessoas, isso é importante também. Então, que a gente tenha mais uma noite boa de estudos. Passo para o Eric. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui, né? E espero que seja um excelente estudo. É isso aí. Bom, nós vamos entrar numa questão tanto quanto importante, né? Claro, todas as questões são importantes, mas essa aqui depois, ela tem ao meu sentir, ela tem é algo muito relevante para quem estuda Espiritismo, para depois compreender numa questão muito mais adiante um pouco, a partir da questão 76, a diferença que Kardec, então, vai estabelecer aí sobre, né, o que a gente vai tratar hoje e da questão 76, o que nós vamos tratar no futuro. Michel ou Eric, vocês querem fazer alguma introdução, algo aí que vocês queiram comentar? Pode ser, se o Eric também tiver, eu assim que eu passo para ele, ou ele passa para mim, só para a gente relembrar, já que hoje é a 22A, né? A gente viu a 22. Bem lembrado, eu falei 23, 22A. Hoje é a 22A, é. Acho que pode colocar na tela, eu já relembro o pessoal, eu já leio, já comento e passo para vocês também comentarem. Enquanto... Aí, 22A, né? Então, só para lembrar o que a gente está vendo, né? A gente viu sobre Deus, agora a gente está vendo sobre os elementos gerais do universo, né? São... Aí, Kardec faz uma divisão em dois, espírito e matéria. A gente viu a questão da limitação para entender o princípio das coisas. Depois a gente viu no item 21 um exemplo dessa limitação. Quem não assistiu o estudo passado, assista, que foi onde a gente tratou disso. A gente viu como a razão entra em contradição, demonstrando o seu limite, né? A razão é a ferramenta que a gente usa para descobrir a verdade, entender as coisas, mas ao mesmo tempo ela tem um limite. E quando chega nesse limite, a gente começa a entrar em contradições. É como se a gente patinasse e não saísse do mesmo lugar, né? Os espíritos vão mostrar que a gente foge dessa contradição e consegue resolver o problema quando a gente se torna espírito puro e passa a ter um sentido a mais que a gente não tem. Então, eles jogam um problema para o futuro.
E a questão fica em aberto. Aí, Kardec ele propõe para os espíritos analisarem a questão da definição científica da matéria. A definição conhecida na época de Kardec sobre como que a ciência definia a matéria. E aí a gente viu no estudo passado que os espíritos não vão dar uma definição nova do ponto de vista científico da matéria, porque isso cabe à ciência desenvolver, tanto que ela desenvolveu. Já do século XIX para o nosso, já houve um avanço na própria definição de ciência, a chamada definição real científica de matéria, que compete à ciência dar. Os espíritos, eles simplesmente eles não avançam a ciência, né? Eles dizem, olha, do vosso ponto de vista, esse conceito ele é correto, mas eles deixam claro que à medida que as coisas avançam, esse conceito vai se modificando, se ampliando, mas não é o espiritismo que vai modificar e ampliar esse conceito. Isso é muito importante. Mas Kardec é muito inteligente, porque ele faz uma pergunta 22A, que é a que a gente vai ver hoje. E por que ela é muito inteligente? Porque ele acabou de perguntar para os espíritos o que eles achavam de determinada definição. E os espíritos não pegaram essa definição e desenvolveram ela. Agora, então, ele faz o seguinte, agora ele quer saber dos espíritos uma definição para a matéria. Já que ele perguntou para os espíritos a definição da ciência, o que os espíritos achavam, agora ele faz uma pergunta mais direta. Agora ele não quer que os espíritos analisem uma definição, ele quer que os espíritos deem uma definição. Então é muito, muito interessante. E a gente vai ver que a resposta ela vai ir para um outro caminho. Os espíritos no espiritismo vão trabalhar com uma definição de matéria que tem como ponto de referência o espírito. Nós vamos entender melhor isso. Mas vocês vão perceber que a definição que os espíritos dão de matéria é uma definição comparativa ao espírito. É uma chamada definição filosófica ou nominal, que se diz, do que é a matéria. Eu estou colocando essas frases e, claro, que à medida que a gente for conversando, isso vai se clarear um pouco mais. Então, eu vou ler a pergunta, vou ler a resposta, vou comentar e a gente vai aí conversando e tratando da questão. Então, o que Kardec pergunta? 22A. Que definição podeis dar da matéria? Esse podeis é importante, né? Ele bota ali o podeis, porque isso está em coerência com as questões anteriores, já que ele não pede uma definição absoluta, mas aqui pode ser dada, que está de acordo, porque os espíritos acabaram de dizer que há uma limitação no espírito humano, no espírito imperfeito. Então, ele quer que pode ser dada, evidentemente. E os espíritos dizem, olha a definição que os espíritos vão dar. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que o serve. Serve quem? Serve o espírito. E sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua função. Então, vejam, aí tem um comentário de Kardec, né? Desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, vejam que Kardec pede uma definição de matéria, e eles dão uma definição, mas trazem como ponto de referência o espírito. Porque eles vão dizer, qual é a definição que eles dão de matéria? É o laço que prende quem? O espírito. É o instrumento que o espírito se serve. É um instrumento que o espírito se serve e atua, exerce a sua função. Então ele diz, ó, a matéria é o agente, o